fuja da opinião da maioria. Provavelmente estará errada. 3, 2, 1. Hal! Fala galera, beleza? Gravando aqui mais um vídeo com muita alegria para vocês. E por que com muita alegria? Eu já gravei esse vídeo uma vez, mas acabou a memória do celular, então eu perdi. E estamos recomeçando, né? Mas pelo menos eu tô dando bastante risada, porque às vezes é rir pra não chorar. A plaquinha do Axioma Zurich tá firme e forte aqui no cantinho dela, já faz, sei lá, pelo menos 1 hora que ela tá ligada. Depois de perder o vídeo, eu tentei recuperar, não deu. Mas ela até agora tá viva aqui. Então vamos começar mais um vídeo. Se você tá curtindo o conteúdo que está sendo produzido, já deixa seu like aqui para apoiar a segunda gravação do vídeo. Se inscreve no canal, que é o botão aqui embaixo. E vai pro Insta aqui no Insta. Se você estiver vendo esse vídeo logo em seguida do que eu tô postando, vai estar lá o stories de toda a saga do herói que perdeu seu vídeo, né? Mas o autor já começa aqui então falando sobre o René Descartes. E a maioria das pessoas conhece o René Descartes, mas basicamente, resumindo para quem não sabe ou quer relembrar, ele foi um filósofo dos mais conhecidos da história e viveu no fim de 1500, começo de 1600, e é um dos filósofos mais famosos que existe, né? Ele criou sua filosofia destruindo todo o conhecimento que ele tinha e começando então uma filosofia do zero, duvidando até da própria existência. E a frase dele mais famosa que tem é: penso, logo existo, né? Então ele foi tentando encontrar uma verdade tão absoluta até encontrar uma única verdade básica e indiscutível, que seria essa, né? Cogito ergo sum, em latim, eu acho, que é penso, logo existo. Além de ser um grande filósofo, o autor diz aqui que ele também, por causa de todo esse desenvolvimento da mentalidade dele, também era um bom apostador. E na época dele, bolsa de valores não era um negócio ainda muito difuso, estava meio que no começo, então não era algo muito sólido, muito utilizado, o comércio estava começando a crescer, mas os jogos que envolviam sorte, esses sim já existiam, apesar de serem diferentes na maioria das vezes dos que existem hoje. E o Descartes, ele sempre se dava bem nesses jogos. Só que, por ser um cara que estava duvidando de tudo, ele duvidou da própria existência, mas também da existência de Deus, por exemplo, ele foi visto como um herege na época e foi expulso da França e foi morar na Holanda, nos Países Baixos. Ele voltava para a França, para Paris mais especificamente, para conseguir fazer esses jogos que ele tanto gostava, com identidade falsificada, e ele sempre se dava muito bem, porque ele tinha muito bem o entendimento da matemática e da psicologia por trás desses jogos, que além da sorte, envolviam um raciocínio. Ele preferia justamente esses jogos em que o raciocínio era bastante valorizado. Então, o autor fez toda essa apresentação do Descartes para dizer que o truque que ele dizia era rejeitar tudo o que lhe dizem até que você pense com a própria cabeça sobre o que está acontecendo. Então, você tem que ter essa independência intelectual. Você pode receber, obviamente, influências externas para conseguir pensar, só que o principal é você conseguir, com o seu próprio instrumento intelectual, raciocinar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre as probabilidades e evitar seguir o efeito manada. E algumas frases que ele deixa são o seguinte, relativas ao que o Descartes falou. Não existe praticamente nada que tenha sido afirmado por um sábio e não tenha sido contraditado por outro. Então ele quer dizer o seguinte: não adianta você simplesmente copiar a ideia do que alguém está falando, você tem que pensar por conta própria, porque até entre duas pessoas sábias, muitas vezes elas pensam diferente. Um tem um ponto de vista, outro tem outro, e você simplesmente copiar o ponto de vista de alguém não é uma boa ideia. Porque se as próprias pessoas mais inteligentes muitas vezes discordam entre si, por que você deveria simplesmente copiar alguém e também não pensar por si próprio, né? E a outra frase é: contar votos não serve para nada. Em qualquer questão difícil, é mais provável que a verdade seja descoberta por uns poucos do que por muitos. Então, tudo isso reforça que você deveria, na verdade, prestar muita atenção ao que você faz relativo ao seu próprio pensamento e não seguir simplesmente o que está todo mundo falando. Porque é muito fácil você seguir o que as pessoas dizem, mas pensar por si mesmo com certeza vai ter melhores resultados, né? Isso não significa, claro, que você vai eliminar tudo que te dizem. Você simplesmente tem que ter um bom filtro para conseguir racionalizar tudo o que foi dito logo após uma pessoa ter falado para você. E o Kant também, outro filósofo bem conhecido, mais tarde vai dizer também sobre um conceito chamado maioridade, minoridade, e a maioridade é atingida quando você, por si mesmo, consegue refletir sobre o mundo, né? Então, mas só contando aqui para vocês, não é nada que o autor fala nesse sentido. E ele também diz que
Apesar de a gente viver numa democracia hoje em dia, que em muitos países, né? Óbvio que existem países que infelizmente ainda não, que ainda seguem ditaduras. Como ele é americano, na época também ele já dizia sobre a democracia. A democracia pode ser um ótimo sistema político. Só que o autor faz uma ressalva de que no mundo dos investimentos você não deveria seguir esse conceito de que o que a maioria acha é o certo e deve ser seguida. Não, geralmente você tem que pensar por si próprio e tomar decisões não com base no que a maioria está falando. O capítulo acaba mais ou menos aqui, com ele falando um pouco sobre isso, e ele diz o seguinte, só uma frase então para concluir. O capítulo não, desculpa. O nosso grande axioma, a gente já parte para o subaxioma. Os muitos podem estar certos, mas as possibilidades são contrárias a eles. Pare com o hábito de achar que todas as afirmativas muito repetidas são verdade. Então, acho que deu para entender muito bem a ideia do que ele quis dizer aqui. Não siga de cara o que a maioria está falando só porque é uma maioria que está dizendo isso. Muitas vezes ela pode estar errada. Então, o que o autor diz é exatamente que provavelmente ela vai estar errada no nosso grande axioma. E agora a gente vai partir para o nosso 14º subaxioma do livro, que é o único axioma menor desse capítulo, e o autor vai dizer o seguinte: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Então, o que a maioria das pessoas fala é aquele clássico, né? Compre na baixa, venda na alta. Mas não é tão simples assim você comprar quando uma ação tá mal e vender quando tá em alta. E outra coisa que também é importante falar aqui é que simplesmente comprar quando está na baixa não significa que vai chegar um momento na alta. Pode ser que você compre na baixa e vai ter uma baixa ainda pior e você vai ter que vender. Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E aqui vem o grande paradoxo, porque o melhor momento para você comprar algo, que é quando o preço está baixo, quando uma ação, por exemplo, está desvalorizada, é justamente o momento que é mais difícil você comprar, porque você vê que está caindo cada dia mais uma ação. Então, vamos dar um exemplo aqui do dia a dia, né? Ano passado, 2020, por causa do começo da pandemia, a Bolsa de Valores despencou de 100 e tantos pontos para 60 e poucos, se eu não me engano. Uma queda enorme e você tinha que ter muita coragem para comprar naquela hora e falar, nossa, eu vou comprar agora que a Bolsa está indo uma gigante decadência. E era o melhor momento para você comprar, porque tinham ações super subvalorizadas de empresas sólidas. Só que quem comprou aquela hora, teve a coragem, sabia que era o momento certo, ganhou bastante dinheiro como fruto dessa coragem, acho que é a palavra certa aqui. E só fazendo então um paralelo com o dia a dia. A melhor hora para você comprar nem sempre é a hora mais fácil de você comprar. É muito mais fácil quando está todo mundo falando, compra que está subindo. Porque você vê que um dia atrás do outro, quem comprou ontem vai ter mais dinheiro hoje, só que pode ser que em algum momento não seja exatamente esse o rumo das coisas. Então, continuando, um exemplo disso há um tempo atrás que o autor dá no livro é a indústria automobilística no início da década de 1980, que estava passando por grandes problemas. As ações estavam subvalorizadas, as empresas estavam meio mal das pernas, então ele vai explicar um pouquinho aqui que a GM Motors, que é uma produtora também de carros, e a Ford, que acho que todo mundo conhece, elas estavam passando por um mau período naqueles anos e, como consequência, os dividendos pararam de ser distribuídos para os acionistas da empresa. E os dividendos são basicamente uma parte dos lucros que a empresa recebe e repassa para todo mundo que está investindo nela, todos os acionistas. Quem tem ação, então, por exemplo, da Ford, vai ganhar dividendos dessa empresa se ela promete que vai te entregar. Existem ações que não te entregam, que preferem pegar todo esse lucro e reinvestir para crescer mais. Mas o autor não fala muito disso aqui, era só para explicar para vocês o que é dividendos, caso alguém não saiba. E, bom, aquela talvez fosse a melhor hora para você comprar ações de automobilísticas, porque elas estavam subvalorizadas. Mas estava todo mundo vendendo, todo mundo falando que era uma má hora para você comprar, que era um mau momento para você comprar, e, poxa, era uma boa opção talvez, mas não era fácil. Quem teve a coragem na hora de falar, estamos passando por um mau momento aqui, mas, já pode ser que as coisas melhorem e vou investir. Realmente conseguiu, em pouco tempo, bons lucros. Então, quem comprou GM, por exemplo, comprou a 34 dólares na metade de 1982 e em 1983 conseguia vender por 80 dólares uma ação. Quem comprou Ford, por exemplo, ele diz que quadruplicou o patrimônio investido. O problema dessas indústrias, então, era passageiro. E quem conseguiu não seguir o que estava todo o mercado falando, com certeza teve ótimos lucros nesse período. Só que ele diz, é muito difícil, porém, pensar sim quando todo mundo à sua volta está berrando não. E é fato isso. Tem uma pesquisa que ele cita aqui muito legal. Eu já tinha ouvido essa pesquisa antes de ler no livro, mas é legal que ele reforçou essa ideia e eu vi a fonte, que é a Universidade de Princeton, uma universidade bem renomada nos Estados Unidos,
que disse que a pressão da maioria consegue exercer muita força sobre o indivíduo. Então existe um experimento que eles fizeram, que era basicamente colocar 10 pessoas numa sala com vários lápis coloridos, todos de mesmo tamanho, exceto um. Vamos dizer que o lápis vermelho tem um tamanho um pouco menor que os outros. E 9 pessoas já sabiam do que ia acontecer e eram avisadas para dizer que todos os lápis, sem exceção, tinham o mesmo tamanho. E uma pessoa que estava sendo experimentada era colocada na sala com essas outras 9 pessoas e tinha que falar se tinha um lápis maior que o outro, um menor que o outro. E em 1/3 dos casos, a vítima do processo entrava em colapso moral e acompanhava a maioria. Então todo mundo falava, não, todos os lápis têm o mesmo tamanho. E ele olhava e falava, não, esse daqui é menor que os outros. Só que ele via todo mundo falando, e em 1/3 dos casos, as pessoas começavam a concordar com a maioria, apesar dessa grande convicção de que a maioria estava errada, e passava meio que a acreditar que todos os lápis eram do mesmo tamanho. Olha como isso daí é curioso, né? Como a maioria pode exercer força sobre você. E é uma das coisas mais difíceis do mundo, segundo o autor, você ir contra a maioria, como ele já bem disse antes. E qual que é a melhor defesa contra esse problema? A melhor defesa, segundo o autor, é saber que existe essa propensão da gente em seguir um efeito manada e conhecer como esse efeito manada tem poder coercitivo, como ele consegue fazer a gente seguir o que está todo mundo falando. Então, você reconhecendo o problema, fica muito mais fácil de você agir para neutralizá-lo, né? E aqui ele chega no fim do livro dizendo que nada disso quer dizer que você fará automaticamente qualquer coisa que a maioria não esteja fazendo. Quer apenas dizer que você tem de resistir teimosamente às pressões da maioria em vez de apenas ir na onda. Como ele diz no grande axioma, né? Provavelmente a maioria estará errada. Provavelmente, não significa que sempre estará errada. Então, se você, de cara, já começar a sempre fazer o contrário do que a maioria está fazendo, pode ser que também você se dê muito mal. E o autor diz que, em geral, isso acaba acontecendo. Ele cita, por exemplo, as pessoas que aderem ao contrarismo, segundo o nome dado aqui, que é uma ideia de ilusão de ordem. Lembra que a gente falou de ilusão de ordem? Aqui nesse vídeo que eu vou deixar no card, é o capítulo 5 em que o autor fala sobre isso. Então essa pessoa cria uma ilusão de que a melhor hora para você comprar é quando está todo mundo vendendo e vender na hora que está todo mundo comprando, sempre ir contra o efeito da maioria. Mas não é assim que funciona. O problema aqui é que provavelmente a maioria estará errada, como disse o autor, mas não sempre. E como consequência é uma grande bobagem você simplesmente fazer isso. O mais importante é retornar ao que a gente tinha estudado sobre o Descartes, de ter uma mente que consiga refletir sobre tudo o que está acontecendo e tomar decisões sempre racionais, sem criar ilusões de ordem e sem seguir um automatismo nos investimentos. Então, às vezes a maioria está fazendo uma coisa porque realmente faz sentido aquilo está sendo feito. Então, pessoal, aqui acaba o nosso capítulo do livro Axiomas de Zurich. E espero que você esteja gostando da série que está sendo feita. A gente está chegando ao fim. Segundo vídeo gravado, né? Eu acho que dessa vez deu tudo certo. Espero não sair aqui do meu cantinho e ver o celular tá preto de novo. Mas eu reforço que se você está curtindo o tipo de conteúdo que está sendo produzido, deixa o seu like, compartilha também com os amigos, com o grupo da família, com quem você achar que vai se beneficiar do conhecimento que está sendo passado por esse grande livro aqui do autor Max Gunther. Se inscreve no canal, no botão que está aqui embaixo em algum canto. Eu ainda não estou tão acostumado a saber para onde eu deveria apontar, e até que é legal ficar fazendo isso, pra falar a verdade. E parte pro Insta, que tem bastante coisa legal que está sendo produzida diariamente lá para você. Fechou? Valeu! Tchau!